Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa matéria e estamos no procedimento comum, na fase postulatória. Eu aproveitei para iniciar esse vídeo mostrando para vocês o desenvolvimento dessa fase a partir da admissão da demanda, né? É interessante que vocês, a partir de agora, pelo menos nesse início de fase postulatória, vocês tenham em mente que ela inicia, né, no momento da formação do processo, e nós temos um desenvolvimento até o artigo 334, que representa essa admissão da demanda, né? Então, nós temos, antes da admissão da demanda, um desenvolvimento que pode revelar para vocês alguns desvios. Após a admissão da demanda, da mesma forma, nós já vimos que pode o procedimento ter alguns desvios, mas nós estamos ainda nessa fase postulatória e a aula de hoje diz respeito à resposta do réu, portanto, nós temos que ter em mente de que nós estamos dentro do procedimento comum nessa fase postulatória, onde já houve a admissão da demanda necessariamente, né? Portanto, em consequência, o juiz, dentro do rumo normal, ele ordenou, né, a citação em tese já deve ter ocorrido, né? E dentro do rumo normal, a audiência chamada de conciliação e mediação também da mesma forma, considerando o rumo normal, já ocorreu e ocorreu sem o acordo. Portanto, dentro de uma ideia de rumo normal, né, de desenvolvimento normal do procedimento, nós tivemos essa formação do processo, nós tivemos a admissão da demanda, nós tivemos a ordem de citação, a citação aconteceu, a audiência aconteceu, então nós já estamos um pouco mais adiante, né? E dentro dessa audiência, ao contrário do que prevê como uma solução alternativa, não houve acordo. Então, se não houve acordo, nós estamos, pessoal, isso é importantíssimo, nós estamos no artigo 335. Esse artigo 335, ele cria, na realidade, ele prevê, ele regulamenta o direito de resposta do réu. É o início, ele fala do início do prazo de resposta do réu. E mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre prazo, sobre contagem de prazo, e eu vou voltar a esse tema. Mas o que nós vamos falar hoje, então, na realidade, é o tema da nossa aula de hoje, é exatamente a resposta do réu. Tá bem? Então, iniciado o prazo de resposta do réu, o que o réu pode fazer dentro do procedimento? Portanto, quando a gente fala sobre a resposta do réu, nós temos que ter em mente aquilo que nós chamamos meios de resposta do réu. Tá? Meios de resposta do réu. Me parece que uma visão bem simples e uma ideia que é comum, né, até mesmo aquele que ainda não fez a cadeira de processo, né, ou até não está cursando o curso de direito, de que o réu se manifesta dentro do processo através de uma contestação. Sim, a contestação é um dos meios de resposta do réu, e dentre os meios de resposta do réu é aquele mais frequente, é aquele mais comum. Tá? E dentro do procedimento comum, todavia, nós temos também outros meios de resposta do réu que vocês visualizam nessa tela abaixo. Então, nós temos, além da contestação, pode o réu fazer uso de uma exceção instrumental e pode o réu também, como resposta, fazer uso de um outro instrumento chamado de reconvenção. Ok? Bom, o que eu tenho a falar sobre esses meios ainda de uma forma de introdução ao tema? É que, dentre esses meios, dentre esses modos de manifestação do réu no processo, tá? Pela primeira vez no processo, a contestação e a exceção instrumental se caracterizam essencialmente como meios de defesa do réu. Então, quando eu falo resposta do réu, e eu acho que eu sempre me referi como resposta do réu, eu estou falando do gênero. E quando eu verifico, né, dentre os meios, aqueles que são efetivamente de defesa do réu no processo, eu tenho que identificar a contestação e a exceção instrumental.
A contestação, de uma forma bem simples, né, é exatamente o meio que concentra toda a defesa do réu, tá? Ao passo que a exceção instrumental é um meio que diz respeito à alegação de impedimento ou de suspeição do juiz, ou seja, é um meio que traz como defesa do réu, né, contra o próprio juiz, traz para o processo uma alegação do réu, tá, no sentido de que o pressuposto processual da chamada imparcialidade do juiz está em xeque. Na realidade, é uma defesa do réu contra o juiz, não é uma defesa do réu contra o autor, contra a pretensão, contra a causa de pedir deduzida pelo autor. É em razão de uma circunstância especial que ele toma conhecimento e que ele, como réu, enxerga que a imparcialidade do juiz está em xeque, está em dúvida. Portanto, essa, na realidade, eu pediria que vocês anotassem isso de imediato no caderno de vocês, a exceção instrumental, ela tem apenas essa matéria, ela tem matéria restrita, ao passo que a contestação, se vocês enxergarem o artigo 336, ela abre o conteúdo de defesa do réu, tá certo? Então, a exceção instrumental tem como conteúdo, tem como finalidade a alegação de impedimento e suspeição do juiz, criando, podemos assim dizer, uma lide do réu com o juiz. Tá? Ele está atentando contra o pressuposto processual da imparcialidade do juiz. Ao passo que a contestação, ele utiliza esse meio para trazer ao juiz toda a matéria que ele enxerga como defesa do réu contra a pretensão do juiz, tá certo? Nós temos também, dentre esses meios de resposta, portanto, afora esses meios de resposta que caracterizam defesa, nós temos também um meio que caracteriza aquilo que a gente pode chamar de contra-ataque. Na realidade, a reconvenção prevista no artigo 343 é um instrumento que tem o réu, baseado num princípio da economia processual, no sentido em que ele aproveita uma relação processual já existente, relação a essa que ele foi chamado através da citação, e por economia processual, tendo o réu, olha só, tendo o réu uma pretensão, no sentido de direito violado, exigido e resistido na esfera primária contra o autor, ele aproveita o processo em que ele figura originariamente como réu e, como meio de resposta, sem prejuízo da contestação, tá? Ao contrário, sem prejuízo da contestação, ele também deduz ao mesmo juiz uma pretensão contra o autor, formando aquilo que a gente chama de uma lide incidental. Poderíamos também dizer que a reconvenção nada mais é do que uma ação promovida pelo réu de uma forma incidental contra o autor. Tá? Então, a reconvenção é também um meio de resposta do réu, mas obviamente não se caracteriza como meio de defesa, no sentido específico da palavra defesa, né? No conteúdo de defesa. Então, se eu perguntar para vocês, e a nossa prova está se aproximando, né, na semana que vem, se eu perguntar para vocês acerca da resposta do réu e quanto aos instrumentos de resposta do réu, nós temos aqui os chamados meios de resposta do réu, certo? Ok? Dentre os meios de resposta, nós temos aqueles essencialmente de defesa, que é a contestação por excelência, tá? Como meio principal de defesa, e nós temos a exceção instrumental. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa exceção instrumental, até explicando para vocês por que se chama instrumental, na medida em que ela cria autos apartados, autos que são próprios, né, da alegação do réu contra o autor, com a alegação de impedimento e suspeição, certo? A matéria de suspeição e impedimento do juiz vocês encontram no artigo 144 e 145, onde estão
previstas, né, as situações de suspeição e de impedimento do juiz. Ao passo que no artigo 146 vocês encontram o procedimento, né, específico desse incidente, podemos assim dizer, desse incidente processual que pode ser causado pela propositura, pela utilização, pelo uso do réu dessa exceção, certo? Bom, ao lado desse quadro é importante que vocês, até porque é normal que vocês busquem algum auxílio em manuais, tá? Nós temos que trazer aqui para vocês uma outra situação, tá? Que a gente chama espécies de defesa. As espécies de defesa dizem respeito a uma classificação, anotem aí, pessoal, dizem respeito a uma classificação que esquematiza o conteúdo que pode ser utilizado pelo réu na confecção, na elaboração da sua defesa. E nós já vimos, então, que essa defesa se utiliza como meio comum, como meio mais próprio, aquele meio que a gente chama de contestação. Então, na realidade, o quadro, né, de espécies de defesa, ele é utilizado com a finalidade de expor de uma forma esquematizada, repito, o conteúdo que pode ser utilizado pelo réu no exercício da sua defesa. Estou retirando aqui a reconvenção. Vocês vão encontrar na defesa contra o processo ou defesa contra o mérito, nós vamos encontrar a grande classificação do conteúdo da defesa, certo, pessoal? Então, espécie de defesa é apenas uma classificação do conteúdo de defesa que pode ser utilizado pelo réu. E dentro dessa classificação, ou a defesa é contra o processo, ou a defesa é contra o mérito. Essa é a primeira subdivisão da classificação. Defesa contra o processo. Tá? Vamos colocar aí um conceito do que é isso, tá? Ou a finalidade, para que serve a defesa contra o processo. Então, eu vou ditar para vocês. A defesa contra o processo é aquela que tem como finalidade, o termo é esse, ó, procrastinar ou impedir o julgamento do mérito pelo juiz, certo? O objetivo da defesa contra o processo é exatamente esse: postergar no tempo o julgamento do mérito ou até mesmo, de uma forma, claro, bem mais excepcional, impedir o julgamento do mérito pelo juiz. Porque o julgamento do mérito, né, é exatamente aquilo que, via de regra, por óbvio, o autor quer. O autor da ação, ele quer o julgamento do mérito e quer mais, ele quer o julgamento do mérito de forma favorável a ele. Então, a defesa do réu, ela pode, na contestação, trazer matérias que normalmente são conhecidas na prática jurídica, na prática judicial, no meio forense, aquelas que a gente chama de preliminares, né? Normalmente, se vocês forem buscar isso no Google, vocês vão encontrar modelos de contestação, e as contestações normalmente são divididas dessa forma. Inicialmente, defesa contra o processo, que a gente chama de preliminares, e depois defesa contra o mérito. Tá? A contestação, então, tem essa forma de divisão. Estou avançando um pouquinho na explicação acerca da elaboração da contestação, certo? Então, se vocês olharem lá o artigo 337, eu peço que vocês olhem, né, para colaborar com a explicação, vocês vão encontrar exatamente isso que eu acabei de dizer, a finalidade, né, e as hipóteses, as matérias que podem ser trazidas pelo réu e que dizem respeito à relação processual, defeitos da relação processual, incidentes verificados pelo réu na relação processual, que a gente chama de processo, incidentes e defeitos esses que podem postergar, podem até mesmo impedir o julgamento do mérito.
Se vocês tiverem o trabalho, né, de olhar o artigo 337, lá no caput, ele fala exatamente isso. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí nós temos vários incisos, né, trazendo várias matérias que, se vocês fizerem um comparativo, fazendo uma busca na internet, vocês vão ver que são as matérias normalmente trazidas como preliminares de uma contestação. O que eu tenho que retirar dessas matérias arroladas pelo artigo 337, porque constitui, como eu disse já nesse mesmo vídeo anteriormente, constitui a matéria da exceção instrumental. Tá? A matéria que diz respeito ao impedimento e à suspeição do juiz, em que pese seja, olha só, em que pese seja uma defesa contra o processo, né? Porque é uma defesa que diz respeito a um dos sujeitos da relação processual, essa matéria não deve ser trazida na contestação. Ela é retirada daquilo que disciplina o artigo 336, né, que é o princípio da concentração da defesa do réu na contestação. Essa matéria que eu já falei para vocês, ela deve ser deduzida, escrita pelo réu, né, se for alegada pelo réu, ela deve ser escrita numa petição separada, que vai ganhar uma capa separada e que vai ficar apensada aos autos do processo principal. Tá? As demais circunstâncias que vocês procurarem no artigo 337 são aquelas que o réu normalmente alega como preliminares na sua contestação. Tá? Tanto é verdade que o artigo 336, eu vou ler para vocês para ficar bem claro, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Portanto, quando eu estou olhando esse quadro, né, de espécies da defesa, eu estou tentando enxergar, primeiro, no artigo 337, essas matérias de defesa que são trazidas pelo réu na sua contestação e que têm por finalidade não o julgamento do mérito propriamente dito, e sim o impedimento do julgamento do mérito ou postergar, né, levar para frente o julgamento do mérito. Tá bem? Então, se vocês olharem lá, a questão de nulidade da citação, a questão da incompetência, tá? Isso é interessante, a alegação de incompetência do juiz não diz respeito à questão de imparcialidade. Tá? Uma coisa é suspeição e impedimento do juiz, isso é objeto da tal exceção instrumental. Agora, a incompetência do juiz, seja ela absoluta, seja ela relativa, hoje é matéria de contestação. Por que eu faço aqui essa menção especial? É porque, de acordo com o código anterior, né, a exceção, né, que a gente chamava exceção de incompetência, a alegação de incompetência relativa era também deduzida fora da contestação, era deduzida por uma exceção instrumental. Tá? Então, no antigo código, nós tínhamos várias exceções instrumentais. No atual código, eu tenho apenas uma, a exceção instrumental de suspeição e impedimento. Porque, por exemplo, a incompetência do juiz, que antes era objeto de uma exceção, hoje, se for alegada, tem que ser alegada pelo réu na contestação. Certo? Outras questões, né, que diz respeito a defeito da petição inicial, a inépcia da petição inicial, se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, a questão de problemas no valor da causa, a questão de ter sido deferida a justiça gratuita, a gratuidade da justiça, são todas matérias que podem ser impugnadas pelo réu, e se forem impugnadas pelo réu, são matérias que diz respeito à relação processual, não dizem respeito ao mérito propriamente dito. Então, esse tipo de alegação do réu pode causar, como eu repito, um impedimento do julgamento do mérito ou uma procrastinação do julgamento do mérito. Né? São defesas
pré-faciais ao mérito, são defesas que estão antes do mérito, como explica, como traduz esse artigo 337, quando fala: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí ele faz um rol. E falando sobre o rol, eu peço que vocês anotem uma observação. Esse rol do artigo 337, ele não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo. O que isso significa? Significa que, dentre essas matérias, né, que estão previamente previstas pelo legislador, pode o réu, sim, pode o réu alegar outro tipo de matéria que diz respeito ao processo, à relação processual, e que será trazida também na sua defesa. Mas o rol, é interessante que o legislador, desse ponto, me parece que fez muito bem. O rol, ele é longo. Me parece que a grande maioria, né, ou praticamente todas as defesas dessa natureza, defesa contra o processo, nós encontramos de alguma forma um substrato aqui nos incisos e nos parágrafos do artigo 337. Tá certo? Então, defesa contra o processo é aquela defesa que tem por finalidade, né, procrastinar, desculpe repetir, tá? Procrastinar ou impedir o julgamento do mérito. Já volto agora nesse quadro. Vamos lá. Defesa contra o mérito. Eu vou fazer um comparativo aqui, tá? Defesa contra o mérito. Então vamos ao nosso ditado. A defesa contra o mérito tem por finalidade o julgamento desfavorável do mérito em relação ao autor. A defesa contra o mérito, na realidade, ela se caracteriza por trazer elementos ao juiz no sentido de que o mérito seja julgado improcedente. Traduzindo isso para a nossa terminologia lá da petição inicial, as defesas contra o mérito têm por finalidade que o julgamento do pedido ou dos pedidos trazidos pelo autor da sua petição inicial sejam julgados improcedentes. Essa é a diferença de defesa contra o processo, tá? E defesa contra o mérito. Ok? Muito bem. Voltamos à defesa contra o processo. Então, agora, na defesa contra o processo, nós vamos encontrar, assim como na defesa contra o mérito, uma outra subclassificação. A defesa contra o processo, ela pode ser chamada direta ou indireta. Vamos ao nosso ditado de explicação. Tá? A defesa contra o processo direta é aquela que traduz vícios processuais, problemas processuais que dizem respeito à atual relação processual, a este processo. Tá? A defesa contra o processo indireta é a alegação de outras circunstâncias processuais que nós encontramos em outro processo, mas que, de alguma forma, influi no desenvolvimento do atual processo. Tá? Ficou claro, pessoal? A defesa contra o processo direta constitui-se pela alegação de falta de condições da ação, de falta de pressupostos processuais, via de regra, tá? Vícios processuais, todos que dizem respeito à atual relação, aquela em que o réu foi citado. É aquela em que o réu está no prazo de resposta. Tá? A defesa contra o processo dita indireta é aquela que pode ser utilizada trazendo problemas de outra relação processual, mas que influi no desenvolvimento desta que é a atual. E dentre, isso me parece muito fácil, tá? Eu quero passar logo para a defesa contra o mérito, que é um pouquinho mais complicada. Me parece que essa defesa indireta
eu encontro dois exemplos bem clássicos, né, e que estão no próprio artigo 337, que é a alegação de litispendência, que a gente já viu o que é na outra aula, e a alegação de coisa julgada, que nós também já vimos uma noção geral de coisa julgada. Então, quando eu alego litispendência, eu alego que existe um outro processo idêntico a esse, tá? E alego, claro, que naquele processo já houve citação e, portanto, induziu litispendência ao atual. Essa alegação de litispendência é uma alegação que torna necessária a extinção do atual processo sem julgamento do mérito. A mesma coisa com a alegação de coisa julgada. Se já houve a decisão em outro processo idêntico com trânsito em julgado, eu alego a circunstância processual de outro processo, mas que necessariamente influi no julgamento deste. No julgamento, sim, mas um julgamento sem resolução do mérito. Tá? Essas circunstâncias, tentando encerrar essa questão da defesa contra o processo, essas situações arroladas no artigo 337, principalmente quanto a condições da ação, pressupostos processuais, devem ser, se possível, né, já verificadas pelo juiz antes da admissão da demanda. Nós já vimos isso. Né? A inépcia da petição inicial, que está aqui arrolada no inciso 4º. A inépcia da petição inicial, me parece, pessoal, que é uma circunstância que caberia ao juiz ter visto. E se o juiz tivesse constatado a inépcia da petição inicial, quando do exame da admissão, ele teria admitido a petição inicial? Não. Certo? Então, na realidade, a alegação da inépcia da petição inicial é uma alegação que o réu faz, infelizmente, em razão da deficiência do trabalho do juiz. Porque, de ofício, se vocês forem verificar lá no artigo 330, de ofício, o juiz pode indeferir a petição inicial, e uma das causas de indeferimento da petição inicial é exatamente a inépcia dela. Se o juiz verificou que aquela petição inicial já oportunizou a emenda não foi suficiente, e eu não tenho a compreensão que da causa de pedir, por exemplo, decorre logicamente o pedido, eu não posso, como juiz, admitir a demanda e ordenar a citação. Mas, claro, pode acontecer? Pode. É um defeito no filtro que o juiz deve fazer ao examinar a petição inicial. Certo? E se isso aconteceu e o réu foi citado, então nós temos aqui no artigo 337 a possibilidade do réu provocar ao juiz, dizendo, olha, essa petição inicial ela é inepta. E lembrem, a inépcia da petição inicial, isso vai cair em prova para vocês, tá, pessoal? A inépcia da petição inicial é exatamente essa inaptidão para o exercício da defesa. Então, apenas um detalhe aqui: quando eu alego a inépcia da petição inicial como réu na minha contestação, como uma preliminar na minha contestação, ela fica sem sentido se na defesa do corpo da contestação mais adiante eu deduzo defesa contra o mérito, então eu enfrento a causa de pedir, eu digo que não é verdadeiro o fato alegado pelo autor, eu consigo mesmo assim compreender o que o autor quer, o que ele deduziu como fato, como causa de pedir, como pedido. Bom, se eu tenho essa possibilidade e por isso eu faço defesa contra o mérito na minha contestação, me parece ficar sem sentido eu alegar a inépcia da petição inicial. Mas vocês vão ver que isso na prática acontece muito. Né? E na prática eu posso dar um exemplo para vocês. Normalmente essa alegação de inépcia eu afasto mais adiante com uma alegação, com uma fundamentação que eu acabei de explicar para vocês. Olha, a petição inicial realmente não era das melhores, tinha alguma deficiência que eu não percebi como juiz, mas já que o réu ofereceu contestação e deduziu defesa contra o mérito, tenho a defesa processual no tocante à inépcia prejudicada. Então, a alegação de inépcia da petição inicial como defesa do réu, ela tem que estar sozinha, ela tem que ser a defesa do réu.
né? Porque se eu alegar a inépcia, mas mesmo assim consigo fazer e exercer a minha defesa, é porque a petição inicial não é inépcia. Tem que ter um certo, uma certa lógica, né? Uma certa coerência na alegação dessa inépcia. Mas fica aqui apenas um comentário, né? Um comentário. Bom, passamos aqui para a defesa contra o mérito. Né? A defesa contra o mérito, ela se caracteriza, então, como eu já disse para vocês, buscando do juiz a improcedência do pedido do autor. Portanto, é uma defesa que enfrenta efetivamente a causa de pedir, enfrenta a pretensão e, por via de consequência, atinge, sob a ótica do réu, o pedido deduzido pelo autor na respectiva petição inicial. Essa defesa contra o mérito, portanto, ela também tem uma subclassificação que é importante, tá? Principalmente como regra de elaboração das contestações. Eu digo para vocês, eu digo isso nas aulas presenciais, né? Eu estou fazendo videoaula pela primeira vez. Essas defesas contra o mérito, né? Elas colocam ao advogado um grande risco. E vocês já vão compreender isso. Me parece assim, ó, eu falo isso nas aulas presenciais, que fazer uma petição inicial, eu acho que é mais simples e menos arriscado que uma contestação. Fazer uma petição inicial, o cuidado maior que o advogado tem que ter é de ter em mente aquele princípio que eu falei para vocês de interpretação do pedido do autor. Não deixar, portanto, na petição inicial, de deduzir causa de pedir, de deduzir pedidos que são efetivamente necessários para a resolução, para a solução do conflito. Né? Claro, atentar para a forma, mas me parece que o risco de causar um prejuízo no exercício da profissão ao elaborar a petição inicial é menor que o risco que o advogado tem ao elaborar uma contestação. Tá? E logo vocês vão compreender quando eu falar dessa defesa contra o mérito direta. Tá? Mas vamos fazer uma rápida distinção. A defesa contra o mérito direta, se vocês quiserem anotar alguma coisa no caderno, assim, a título de distinção, né, a diferença entre uma e outra, a defesa contra o mérito direta é aquela que se caracteriza pela simples manifestação do réu, no sentido de que os fatos alegados pelo autor não são verdadeiros. É um não. É um não é verdadeiro. É uma contestação simples. A defesa contra o mérito direto, a gente poderia dizer que é a defesa comum, né? Que é a defesa recomendada, que é a defesa recomendada quando possível, porque em algumas situações os fatos alegados pelo autor são verdadeiros e o réu não tem como impugnar. Não tem como impugnar o fato, mas isso também não lhe retira a possibilidade de construir uma tese jurídica, por exemplo, alegando outros fatos jurídicos que, de uma certa forma, atingem os fatos jurídicos alegados pelo autor. E aí eu já estou mostrando para vocês a chamada defesa contra o mérito indireta. A defesa, então, anotando no caderno, a defesa contra o mérito indireta é aquela que se caracteriza pela alegação de fato novo pelo réu. Entenderam? A alegação dos fatos, trazer os fatos ao juiz para o juiz dizer o direito, em regra, isso é uma obrigação do autor na petição inicial. E ao réu, na sua contestação, fazendo a defesa contra o mérito, a regra é fazer uma defesa contra o mérito direta. Ou seja, dizer que o fato 1 alegado pelo autor não é verdadeiro, ponto. O fato 2 alegado pelo autor não é verdadeiro. E assim, de uma forma específica, tá? Dizendo qual o fato que não é verdadeiro,
especificando os fatos que ele impugna, portanto, como verdadeiros, ele mantém, isso é fundamental, ele mantém o ônus da prova com o autor. Portanto, a defesa do réu dizendo que não é verdadeiro ou não são verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ele só tem o trabalho simples de colocar em dúvida o juiz acerca da verdade dos fatos. Aliás, essa é a defesa normalmente utilizada no processo penal, porque no processo penal eu tenho uma regra muito forte, que existe também no processo civil, mas não tão forte, tá? Que, havendo dúvida, o juiz absolve o réu. Tá? Então, no processo civil, nós podemos sim transportar essa regra, tá, de ônus da prova. Tá? Já vou depois falar um pouquinho sobre o que é efetivamente o ônus da prova. Eu posso transportar essa regra em dúbio pro réu para o processo civil. E como é que eu faço isso? Eu faço fazendo uma defesa, né, direta, ou seja, uma defesa contra o mérito direto. Eu só tenho o trabalho de dizer que o fato alegado pelo autor, especificando esse fato, ele não é verdadeiro. Eu não preciso justificar, entenderam? Por que, que o fato não é verdadeiro? Porque no momento em que eu começo a justificar por que, que o fato não é verdadeiro, eu já estou, mesmo sem querer, alegando outros fatos. E aí eu já estou tornando uma defesa que deveria ser direta numa defesa contra o mérito indireta. Essa defesa contra o mérito indireta, depois eu organizo de novo esse pensamento, pessoal. Mas essa defesa contra o mérito indireta, em que se caracteriza pela alegação de outros fatos, tá? Necessariamente ou de forma inadvertida, ela inverte o ônus da prova. Entenderam? Quando o réu alega fato novo e não consegue convencer o juiz acerca desse fato novo, indúbio pro autor. E isso não existe no processo penal, pelo menos por hora. Certo? A regra no processo penal, e aí de uma forma expositiva que eu posso falar, a defesa do réu no processo penal, essencialmente é colocar em dúvida aquilo que foi alegado pelo promotor na denúncia. Isso vai levar à absolvição. A absolvição pela dúvida, mas a absolvição. No processo civil, eu, quando possível, como estratégia processual de defesa, me parece que é melhor fazer uma defesa contra o mérito direto, ela é bem mais simples. O autor que se vire de convencer o juiz de que os fatos alegados por ele na petição inicial são verdadeiros, entendeu? Utilizando palavras simples para explicar essa defesa contra o mérito direta, porque ela mantém essa regra comum do ônus da prova, ou seja, em dúbio pro réu, em dúvida em favor do réu. No momento em que, e aí voltando a essa diferenciação, insistindo com vocês, no momento em que eu não consigo fazer, eu não tenho condições de fazer, porque os fatos efetivamente aconteceram, normalmente é assim, como o autor alega, eu tenho que criar juridicamente, isso é possível, eu tenho que criar juridicamente outras situações, trazer, né, criar no sentido de trazer aos autos outros fatos jurídicos que, de uma forma ou de outra, eliminem a pretensão traduzida pelo autor, ou pelo menos diminuam o direito alegado pelo autor. E quando eu faço isso, né, negando ou não, é importante negando ou não, porque eu posso silenciar, né, mas eu traduzo fatos novos, eu faço aquilo que a gente chama, teoricamente, nessa classificação, nessa subclassificação, de defesa contra o mérito indireta. Tá? Então, para que não tenha dúvida para vocês, ok? A defesa contra o mérito direta é a defesa simples, é aquela traduzida lá no artigo 341, ok? A defesa contra o mérito indireta é aquela que é constituída pela alegação de fatos novos. Tá?
impugnando ou não os fatos trazidos pelo autor. Mas o réu alega fato novo ou fatos novos. Isso caracteriza a defesa como indireta e inverte o ônus da prova. Tá? Então, defesa contra o mérito direta. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 341. Porque sim, ela é simples, mas ela necessita de alguma forma. E olha só, incumbe também, 341, incumbe também ao réu, né? Por que também? Porque antes eu tenho o 337, tá? E aqui, combinando o 337, que me dá a defesa contra o processo, eu consigo enxergar a defesa contra o mérito. Então, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre alegações de fatos constantes na petição inicial. Essa é a parte que nos interessa no momento para caracterizar a defesa como defesa de mérito direta, que é exatamente essa impugnação dos fatos trazidos pelo autor na petição inicial. Mas no finalzinho do 341, e daí que eu digo que é mais arriscado o trabalho da contestação, nós temos uma punição, nós temos uma pena. Olha só, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, isso eu vou ver num outro vídeo. Tá? Então, eu tenho como regra utilizar na contestação a defesa de mérito direta, impugnando de forma precisa, de forma articulada, os fatos alegados pelo autor. E se eu fizer isso de forma correta, eu não incorro na pena, que é exatamente a presunção de verdade dos fatos que não foram impugnados pelo réu na sua contestação. Tá? E o que significa isso? Presumir-se como verdadeiro. Significa que o fato alegado pelo autor, que não foi impugnado pelo réu, não precisa mais de prova. Isso não significa necessariamente que o autor vai ser vencedor da demanda, entenderam? Mas aquele fato não impugnado, de forma precisa, articulada pelo réu, não depende de prova. Portanto, vamos assim, brincando, 90% de chance ou mais que isso, de que daquele fato, já que ele presume-se verdadeiro, decorra o direito alegado pelo autor. Uma coisa não está necessariamente vinculada com a outra. Mas se o fato não foi impugnado pelo réu, presumindo-se como verdadeiro, não precisa produzir prova. Se efetivamente daquele fato decorre o direito alegado pelo autor, procedente vai ser o pedido. Certo? Mas não necessariamente, porque o juiz ele tem o poder de julgar, ele tem a jurisdição, ele vai tomar conhecimento do fato para verificar se do fato decorre efetivamente o direito alegado pelo autor. Tá? Ok? Certo? Bom, vamos falar um pouquinho, porque eu coloquei aí no esquema, né, e é importante para a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é ônus da prova. Tá? Então, por favor, anotem aí no caderno para vocês. Tá? Eu vou ditar o que significa ônus da prova, que na realidade é o contrário do que eu escuto por aí. Tá? Então, anotem. Ônus da prova é uma regra de julgamento subsidiária aplicável pelo juiz quando, na apreciação da prova produzida no processo, a conclusão acerca da verdade ou não dos fatos examinados deixa dúvida. Ponto. Portanto, pessoal, ao contrário do que eu escuto por aí, o ônus da prova é, na realidade, uma regra destinada ao juiz, para que o juiz, não podendo, obviamente, negar a jurisdição, negar o seu julgamento, porque tem dúvida acerca do fato,
O juiz, então, deixa de lado a regra primária de julgamento, que é julgar de acordo com a verdade formal, a verdade demonstrada pelos fatos no processo. Verdade real é uma coisa muito tópica, tá? Então, a regra primária de julgamento é julgar de acordo com a verdade dos fatos que foram traduzidos e provados nos autos do processo. Tá? Mas se esgotado, né, esgotada a instrução, examinando toda essa prova, o juiz fica em dúvida. O melhor, né, seria, então eu não julgo, eu tenho dúvida, eu não julgo. Como o juiz ele não pode negar essa jurisdição, o juiz ele tem no artigo 373 uma regra secundária, uma regra subsidiária, e que o juiz então passa a aplicá-la quando tem essa dúvida. Se a dúvida recai, aí é diferente do processo penal, se a dúvida recai sobre os fatos alegados pelo autor, né, em dúvida pro réu, aí estou próximo do processo penal. Mas no processo civil eu tenho também em dúvida pro autor. Então, se eu tiver dúvida sobre fatos alegados pelo réu, que fez defesa de mérito indireta, alegou o fato, eu julgo a favor do autor. E é nesse aspecto inverso é que eu tenho uma distinção do ônus da prova do processo civil do processo penal. Porque no processo penal, como você já sabe, eu já disse aqui mais de uma vez, a regra é apenas uma, né? Indúbio pro réu. No processo civil eu tenho esta regra mais flexibilizada e ainda tenho o indúbio pro autor. Quando o juiz, como destinatário da prova, fica em dúvida acerca dos fatos trazidos pelo réu na sua defesa, chamada defesa de mérito indireta. Tá? Então, ônus da prova, eu vou perguntar isso na prova de vocês. Tá? O ônus da prova, o que isso significa? É uma regra de julgamento subsidiária que o juiz aplica quando fica em dúvida acerca dos fatos sobre os quais recai o seu julgamento. E essa regra subsidiária, ela pode ser a favor do autor ou a favor do réu, e nisso se diferencia da regra de ônus no processo penal. Tá? Se a dúvida recair sobre o fato alegado pelo autor, ok, indúbio pro réu, improcedente ao pedido. Se a dúvida recair sobre fatos alegados pelo réu, em defesa de mérito indireta, desculpe essa repetição, tá? Para não deixar dúvida, já que a gente está falando em dúvida. Então, indúbio pro autor, julgo procedente ao pedido do autor. Certo? Ok? Muito bem. Nos direcionando ao final dessa videoaula. Tá? A defesa contra o mérito indireta, essa que inverte o ônus da prova pela alegação de fato novo. Essa alegação de fato novo pelo réu pode ter dois objetivos. Tá? Então, estou fazendo a subclassificação da subclassificação. A defesa contra o mérito indireta em que se alega fato novo, pode a alegação do fato novo atingir ou buscar atingir o plano da eficácia ou o plano da validade da existência dos atos jurídicos. E aqui nós temos a outra subclassificação. Tá? Então, vou dar alguns exemplos que estão aqui no esquema para vocês. Tá? Vamos imaginar que entre o autor e o réu foi assinado um contrato escrito, contrato com testemunhas, portanto, com uma prova documental forte, né? E o objeto da demanda é esse. As obrigações que decorrem desse contrato estão sendo exigidas pelo autor. Contrato de empréstimo, por exemplo, de dinheiro, um mútuo. Né? Ok? Bom, se o autor tem prova documental disso, com firma reconhecida, enfim, preenchendo todos aqueles requisitos formais, parece que fica difícil, né, para o réu traduzir uma defesa de mérito direta, né, porque vai ser uma alegação sem fundamento. Não, não é verdadeiro. Mas como que não é verdadeiro? Tem aqui o documento.
Tá? Não que a prova documental tenha um valor maior que a prova testemunhal, mas a prova documental, ela se tem a assinatura, se preenche os requisitos formais daquele ato jurídico, é prova forte, forte, prova robusta. Então não adianta também eu dizer que não é verdadeiro se eu não coloco, não consigo ao menos colocar em dúvida, né, essa circunstância. Tá? Porque a ideia da defesa de mérito direto é colocar em dúvida. Uma simples alegação não coloca em dúvida, diante de um documento, por exemplo. Tá? Mas num caso concreto, tentando então exemplificar um pouco, né? No caso concreto desse nosso negócio, tomado como exemplo, esse empréstimo, vamos imaginar que, em que pese o documento formal, né, o réu ele tinha um problema de incapacidade civil. Ele estava interditado, portanto, ele, em que pese pudesse ser titular de direitos, ele não poderia exercer pessoalmente os seus direitos. Né? Mas mesmo assim assinou o contrato, exerceu o direito pessoalmente quando não devia. A alegação dessa circunstância, como defesa, me parece que é a alegação de um fato novo. Acho que vocês concordam comigo. Portanto, pode o réu sim dizer, muito bem, não, realmente eu assinei, mas só que eu não podia ter assinado porque eu era interditado, né? Eu sou ainda interditado, né? Não posso exercer pessoalmente os meus direitos, e isto constitui a alegação de fato novo. Um fato novo que atinge, na realidade, o próprio ato, né? Que impede a realização do ato. O ato ele é nulo. Né? Portanto, quando eu alego um fato novo que busca impedir a existência do direito, né, eu estou atingindo esse plano da existência do direito. Né. Um outro exemplo, que está ali no quadro, né, no esquema, né, realmente foi feito o contrato, né, eu estou sendo exigido como réu acerca do cumprimento de uma obrigação de pagar, entregar a quantia certa, certo? Ok? Bom, todavia, eu alego, né, e isso pode ser verdade, né, eu alego que fiz o pagamento. Eu fiz o pagamento, mas eu não peguei recibo. Pode acontecer. Mas eu fiz o pagamento. E eu tenho outros meios de provar de que realizei esse pagamento. Fiz o pagamento mediante depósito na conta. Fiz o pagamento com pessoas que viram entregar o dinheiro. Tá? Tentando fazer exemplos simples, né, para vocês entenderem. Eu estou alegando, na realidade, o quê? Eu estou alegando um fato novo que aconteceu após o surgimento do direito alegado pelo autor, que corresponde à minha obrigação de pagar, mas que, por ter extinguido aquela obrigação, extinguiu também o direito prestacional relacionado àquela obrigação. Tá? Então, talvez o autor tenha entrado com a ação, vamos imaginar, talvez de má fé, no sentido de condenar o réu a pagar aquele valor que ele já tinha pago, e eu, na minha defesa, né, alego esse pagamento. Tá? Ok? Nos contratos de mútuo bancário, né, em que os pagamentos são feitos online, e os pagamentos são feitos em débito em conta para tentar representar alguma coisa mais real para vocês como exemplo, isso acontece muito. Tá? Acontece muito. Eu fiz um contrato a longo tempo em que o pagamento das prestações com aquele banco se dava na minha conta corrente. Depois a conta corrente modificou, eu deixei de receber o salário naquela conta corrente, mas depositava ali o valor, mas enfim, por determinada circunstância do banco, de operacionalização do banco, uma prestação não foi repassado o valor, portanto ficou em aberto lá no banco. O banco entra com uma ação de cobrança, mas na realidade eu paguei todas as prestações, só que para o banco credor, entre aspas, né, a prestação número 15 não foi paga. Isso, como é que eu vou me defender? Né? Como é que eu vou me defender alegando um fato novo? Eu paguei, isso é a alegação de um fato novo. Claro que eu atraio para o réu, né, na minha pessoa como réu, eu atraio o ônus da prova de provar de que efetivamente
paguei, vou tentar mostrar os extratos que comprovam aquele pagamento, certo? A alegação de decadência, como está aí. A alegação de decadência nada mais é do que a alegação de um fato novo. Não, o direito que ele alega existir não existe mais em razão do decurso do prazo sem o exercício daquele direito potestativo. A alegação do decurso do prazo constitui a alegação de fato novo, e aqui é um exemplo também da ocorrência de um fenômeno jurídico que decorre de um fato novo alegado pelo réu, o decurso do prazo legal de decadência, que atinge a própria existência daquele direito, porque a decadência extingue o direito potestativo, certo? Ok? Posso alegar situações fáticas, outras que não foram trazidas pelo autor na petição inicial, mas que de alguma forma atingem e modificam o negócio jurídico originário. Está ali o exemplo, uma transação que é feita ao longo, eu faço primeiro um contrato, mais adiante eu faço uma transação que diz respeito àquele contrato, né? Modifico uma cláusula do contrato, né? O contrato ele me dava um prazo, um pagamento parcelado em 30 meses, depois eu ajustei de que seriam 60 meses, eu altero, né, voluntariamente, né, autor e réu, credor e devedor alteram o contrato original, fazendo uma transação que o melhor seria uma novação, anotem isso aí, né, uma novação, um ato jurídico que altera a parte do contrato original, do negócio jurídico original, e isso não foi trazido pelo autor na petição inicial, então eu trago como réu na minha petição inicial, na minha contestação como defesa de mérito indireta. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos que a alegação de fato novo atinge ou o plano da própria existência do direito ou atinge o plano da validade do direito. Tá? Quando eu falo da incapacidade, eu estou tentando atingir o plano da validade. Quando eu falo da decadência, eu estou tentando atingir o plano da existência do direito, certo? Ok? Todavia, eu tenho situações fáticas que podem ser traduzidas pelo réu como fatos novos, né, na sua contestação, que não atingem esse plano da existência e da validade, atingem o chamado plano da eficácia dos atos jurídicos. E aqui, e só por isso eu trouxe essa classificação, tá, porque isso é exigido em termos de prova da OAB, de concursos. Tá? Essa alegação de fato novo, que busca atingir o plano da eficácia dos atos jurídicos, anotem aí no caderno de vocês, porque não constou no esquema, tá? Essa alegação de fato novo constitui aquilo que se chama exceção substancial. Cuidado com isso, porque nós já vimos antes, né? Nós temos as exceções instrumentais, ou melhor, a exceção instrumental que diz respeito à defesa contra o processo, que diz respeito à matéria de suspeição e impedimento do juiz. Aqui eu estou falando de defesa contra o mérito, defesa contra o mérito indireta, em que eu alego um fato novo que atinge a exigibilidade do direito subjetivo alegado pelo autor. Tá? Então, essa circunstância de fato novo alegado pelo réu, que atinge o plano da exigibilidade, da eficácia dos atos jurídicos, a doutrina chama, em regra, de exceção substancial. Tá? Pergunta da prova na semana que vem. Vai cair. Tá? Quem sabe vai cair. Diferencie resumidamente quanto aos objetivos, quanto às finalidades, quanto aos conteúdos, a chamada exceção instrumental da exceção substancial. Qual a resposta? A exceção instrumental é defesa contra o processo e a matéria diz respeito à suspeição ou impedimento do juiz, ao passo que a exceção substancial ela é defesa contra o mérito indireta e que atinge a exigibilidade dos direitos subjetivos trazidos pelo autor da petição inicial. Ficou longo, mas como é vídeo, vocês têm condições aí de reformular a resposta dessa pergunta que provavelmente
vai cair na prova de vocês, certo? E aqui nós temos, eu coloquei no esquema para vocês, 2 exemplos, né, de alegação de fato novo que atinge esse plano da eficácia. A prescrição, já que eu falei da decadência, a prescrição. Nós já vimos a diferença, né, como consequência entre decadência e prescrição. Como a prescrição é também um fenômeno que atinge a pretensão, eu perco, na realidade, em relação aos direitos subjetivos prestacionais, a exigibilidade daquele direito, em razão do decurso do prazo prescricional, ao contrário da decadência, né, que atinge também a pretensão, mas por se tratar de direitos potestativos, acaba por extinguir também, eliminar também o de próprio direito, né? É uma diferença que se faz pelas consequências da decadência e da prescrição. Já que a prescrição é fenômeno que atinge os chamados direitos prestacionais, então, quando ocorre a prescrição, e isso é alegado pelo réu na sua defesa de mérito indireta, né, se busca atingir o plano apenas da exigibilidade, que é, na realidade, o plano da eficácia do ato jurídico. Tá? O outro exemplo é bem clássico também, né, e que constitui exemplos de exceção substancial, não esqueçam isso, tá? É essa alegação de exceção do contrato não cumprido. Cabe aqui me dirigindo bem para o final da aula de hoje, tá? Por que exceção? Porque exceção, anotem aí, é sinônimo de objeção no direito. E objeção é sinônimo de impugnação. E impugnação é sinônimo de contestação. Tá? Então, como nós temos na técnica processual a contestação como meio de resposta, a doutrina, de forma terminológica, utiliza essas outras palavras que são sinônimos. Tá? Então, quando eu falo exceção aqui em processo, eu estou, na realidade, falando objeção. Eu estou falando de defesa. Tá? Então, a defesa do contrato não cumprido. O que significa isso? Acho que vocês já viram isso em direito obrigacional. Eu só posso exigir o cumprimento da obrigação que me é favorável depois que eu cumprir a obrigação correspondente. Então, numa compra e venda, eu só posso exigir o preço como vendedor depois que eu cumprir a minha obrigação de entregar a coisa. Entenderam? Eu só posso exigir o cumprimento da obrigação que me é favorável depois que eu cumprir a obrigação de que eu sou responsável. Então, sim, pode acontecer de que o contrato lá de compra e venda aconteceu, só que não houve a entrega da coisa e ele está me exigindo o preço. Então, eu não tenho como negar a existência do direito dele, mas eu tenho como alegar fato novo que impede que ele me exija o cumprimento da obrigação, porque ele não me entregou a coisa, então eu não vou pagar o preço. Tá? Ok? Então, são situações que constituem, sim, fatos novos, mas que não atingem o direito propriamente dito. Atinge, na realidade, a exigibilidade do direito. E isso constitui, então, aquilo que se chama exceção substancial. Tá, pessoal? Defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta. Essa indireta, por sua vez, se subclassifica, tá? Vamos dizer assim, defesa contra o mérito indireta simples, que atinge o plano da validade e da existência, ou atinge o plano da eficácia. E quando atinge o plano da eficácia, nós vamos chamar de exceção substancial. Ok? Tendo dúvidas, continuo sempre à disposição. Ok? A matéria da prova é até aqui, da prova da semana que vem. Qualquer coisa, estou, repito, à disposição, seja no próprio canal, seja através de e-mail. Certo?